Boa noite, tudo bem? Mais uma vez aqui a gente retornamos a realizar os estudos. Tivemos uma certa pausa aí por um determinado tempo, mas o meu amigo Gabriel veio aqui em casa, inclusive ontem, e reclamou que eu havia parado de fazer os vídeos, né? Então, aí Gabriel, vamos continuar então. Direcionado para as pessoas que querem ouvir, para minha irmã também que quer aprender, e o Gabriel que tá aprendendo também junto com a sua namorada, né? Vamos, antes de tudo, fazer uma pequena oração para nós entrarmos no assunto, que é um assunto muito interessante. Fechamos os olhos agora. Querido Pai, bondoso Deus, obrigado porque Tu tem estado conosco, obrigado por tudo, e pedimos a orientação do Espírito Santo, porque sem Ele não podemos compreender nada da Bíblia, mas com Ele podemos ser guiados à verdade que ali está contida. Te pedimos no doce nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Então, o assunto é um assunto muito interessante, fala sobre o grande conflito. O que a Bíblia fala sobre o grande conflito, né? Então, nós vamos entrar nesse assunto, mas antes, abram suas Bíblias em João 8,32, que a gente sempre costuma abordar este versículo, porque é um versículo chave do meu texto, inclusive, que é mencionado sobre o vídeo. O versículo diz assim, ó: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Através da verdade nós podemos ser libertos. Então nós estamos buscando a verdade, que é a palavra de Deus, né? Abram também Mateus 22, 29, lembrando que cada um com a sua Bíblia, vocês têm que ver na Bíblia que eu estou falando. 22, verso 29. Olha o que Jesus respondeu aos saduceus quando eles perguntaram sobre a ressurreição. Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então aí que nós erramos, quando nós não conhecemos as Escrituras, mas conhecendo nós podemos nos libertar do erro, do engano e das falsas doutrinas. Mas então, sobre o assunto grande conflito, nós vamos ver agora na Bíblia o que está escrito. Primeira pergunta que eu faço é... primeira pergunta não, indo ao assunto, né? Abrimos em Apocalipse 12, o último livro da Bíblia. O que esse livro fala sobre o grande conflito? Será que a Bíblia menciona? Vamos ver. Apocalipse 12, verso 7. Diz o seguinte, verso 7. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Ou seja, ali no verso 7, vocês percebem, houve peleja no céu. Houve guerra no céu, peleja é guerra. Houve guerra no céu. É onde começou esse grande conflito entre Deus e o inimigo de Deus, que nós vamos aprender aqui, como o verso diz, a antiga serpente, o diabo, o dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, né? E ele entrou nesse conflito com Deus. Começou lá. Às vezes é até um pouco contraditório a gente dizer assim, houve guerra no céu. Como pode um lugar perfeito haver guerra, né? Mas por conta dos seres também serem perfeitos e terem o livre-arbítrio, como eu mencionei no vídeo Origem do Mal, eles têm a livre escolha. A livre escolha de escolher o bem ou escolher o caminho errado. E foi o que aconteceu no céu. Agora em Apocalipse 12, 13, olha o que diz. Quando, pois, o dragão, né, que nós vimos que é Satanás, se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher, que dera a luz a um filho, varão. Perseguiu a mulher. A mulher, eu mencionei o livro A Origem do Mal no vídeo, que se refere à igreja. Mas agora eu vou mostrar para vocês por que se refere à igreja. É um dos versos que os grandes teólogos utilizam para dizer que esse simbolismo da mulher em Apocalipse é a igreja. Efésios 5, 23. No Novo Testamento mesmo. Romanos, Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios. Efésios 5, 23 a 24. Ali menciona sobre o lar cristão, marido e mulher. 5, 23 a 24. Olha o que diz. Porque o marido é o cabeça da mulher, tá? Como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este o mesmo o salvador do corpo. 24. Como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres
em tudo submissas ao seu marido. Perceba que há uma semelhança, então, do casamento. O homem é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Então, ou seja, nós somos simbolicamente, é claro, simbolizados como Cristo e a mulher, a igreja. E o homem é simbolizado como Cristo e a mulher, a igreja. Essa é a semelhança que faz em Efésios. E é um dos versos utilizado como mulher em Apocalipse para a igreja. Mas o dragão nós vimos no Apocalipse 12:9, que se refere a Satanás. Mas a pergunta que a gente vem abordando, muito importante também, é sobre esse conflito, que a gente viu que houve perseguição lá no capítulo de Apocalipse, lá, Apocalipse 12, verso 9, olha o que diz, né? E foi expulso o dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, tá? Que se refere a Satanás, como dragão, né? Mas por que esse conflito? Por que existe esse conflito, né? Mateus 4:8. Abre no Evangelho de Mateus, capítulo 4, no verso 8 a 9. 4, verso 8 a 9. Olha o que diz. Aqui se refere à tentação de Jesus no deserto. Diz o seguinte: levou o diabo a um monte muito alto. Levou Jesus, né? Pode ver, o subtítulo da sua Bíblia diz a tentação de Jesus, para que a gente não tire o verso do contexto. Mas diz assim: levou o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Verso 9, e disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Satanás fala isso para Cristo. Adoração. Ele pede adoração de Deus. Então, um dos maiores motivos pelo grande conflito ocorrido no céu é a palavra adoração. Satanás quis ser adorado, quis ser semelhante ao próprio Deus, né? E nós vemos isto no verso de Isaías 14:14. Vamos lá? No Antigo Testamento, depois de Salmos. Eu abri direto em Salmos aqui, então pode acontecer com você também, né? Então é depois de Salmos, capítulo 14, verso 14. Está falando de Satanás, né? Se vocês forem ver no verso 12 ali, ó, como cai-se do céu a estrela da manhã. Quem caiu do céu foi Satanás. E no verso 14 diz: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então aqui nos confirma que ele quis ser semelhante ao Altíssimo. Ele quis, portanto, a adoração que é dada somente a Deus. Mas por que somente a Deus? Abrem Apocalipse 14:7, novamente. Perceba que nós vimos tudo na Bíblia. Não é nada em outros tipos de livros, não é nada do que eu acho, é o que está escrito aqui. E caso você tenha alguma dúvida, poste no comentário do vídeo. Apocalipse 14:7 diz assim: dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Então adorai o que fez. Se vocês forem olhar no Gênesis capítulo 1, verso 1, abram no Gênesis capítulo 1, primeiro livro da Bíblia, verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Quem fez então os céus e a terra, o mar e as fontes das águas? Deus. Ele é o Criador. Nós devemos adorar ao Criador e não a criatura, que é Satanás. E ele quer adoração, no entanto que ele pediu para Jesus Cristo quando estava na terra. Claro que Jesus não adorou, né? Ali em Mateus 4, verso 8 e 9, você pode ver o contexto. Mas então a gente percebe que assim, o grande conflito entre Satanás e Deus, o centro de tudo isso é a palavra adoração. E a pergunta que a gente faz: será que estamos adorando a Deus ou a Satanás? Estamos adorando o Criador ou a criatura? Como podemos saber? João 4:23. Abra suas Bíblias, João 4:23. Nós podemos saber conhecendo a palavra de Deus, conhecendo a verdade. Percebe aqui a adoração que Jesus fala para a mulher samaritana: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Então nós adoraremos ao Pai em espírito e em verdade. Nós, claro, estudaremos mais a fundo depois sobre este assunto. Apenas ao Pai, ao Criador. Não adoremos ao inimigo ou à criatura, né? Através disso nós podemos
entender um pouco mais sobre esse grande conflito que vem ocorrendo. E a Bíblia menciona. Houve perseguição entre Satanás e a igreja. Vocês podem ver no Apocalipse. Mas, se eu não me engano, no verso capítulo 12. Abramos lá em Apocalipse de novo, novamente. Para mencionar, para não dizer que sou eu que estou falando. Apocalipse 12, verso 17, diz assim: irou-se o dragão, Satanás, contra a mulher é a igreja, irou-se então Satanás contra a igreja, e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus. Cristo foi perseguido. Vocês acham que os seus servos não seriam? Porque o príncipe deste mundo é Satanás. Mas se nós se arrependermos e pedirmos a Deus a proteção, Ele nos protegerá. Pedirmos salvação somente no seu nome, através da cruz e através do sangue de Cristo. Em Apocalipse, último verso que eu quero ler para vocês agora, finalizando. Apocalipse, nos últimos versículos de Apocalipse. Eu venho lido esse verso, mas eu leio novamente a vocês. No verso, capítulo 22, no verso 14. Diz assim: você quer ser vencedor? Aqui está a forma. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Então, através do sangue do Cordeiro, é a forma que nós podemos entrar pela cidade, através da morte na cruz de Cristo. Aceite a cruz e seja um vencedor. Vamos então orar? Querido Pai, bondoso Deus, obrigado, Pai, porque Tu nos dá a chance de nós abrirmos a Tua palavra e aprendermos sobre as Tuas verdades, Pai. Porque a Bíblia é um escudo para nós, e nós usaremos de escudo contra os inimigos, porque nós sabemos, Pai, que nós estamos em uma guerra. Agora temos que decidir o nosso lado, e com certeza o lado é o lado do Criador, para adorar somente a Ele. Esteja com as pessoas que estão ouvindo, abençoa elas, dê a elas a porção dobrada do Teu Espírito e abençoa-os. Em nome de Jesus nós agradecemos e pedimos. Amém. Então tá, pessoal. Feito. Até a próxima.